trabalhar a competência leitora, que era o foco do curso MGME. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito do meu trabalho. Como eu já disse, a minha escola é a Escola Estadual de Polizel. Eu sou a professora providenciana. E o porquê, qual a justificativa do meu trabalho? Eu trabalhei com drogas, trabalhei com os alunos do 9º ano, foi uma sequência didática prevista para 6 aulas. Qual a justificativa desse trabalho? Primeiro, porque já se encontra no currículo do 9º ano. E em segundo lugar, que eu priorizei também, foi por conta do cotidiano vivido no entorno da nossa escola, com relação às drogas. E para iniciar esse trabalho, o meu primeiro passo foi fazer uma roda de conversa inicialmente, para quê? Para fazer um levantamento de que os alunos já conheciam acerca das drogas, quais os seus efeitos fisiológicos e psicossociais, através de uma discussão coletiva. Logo após eu ter feito isso com eles, eu trouxe para eles um texto onde tinha as definições dos conceitos de drogas lícitas e ilícitas, para dar sequência. No segundo momento, eu trabalhei com eles, como a minha objetivo era trabalhar a competência leitora, escritora e também a reflexão sobre o tema proposto. No segundo momento, eu propus para eles a leitura dessas revistas que a escola recebeu, as escolas participantes daquele curso promovido pela Secretaria da Educação, Prevenção Também Se Ensina. Então a escola recebeu essas revistas que abordam esse tema em questão, que eram o quê? As drogas. Então a gente fez uma roda, propus para eles a leitura dessas revistas, onde eu criei um ambiente bastante agradável na sala de aula, e tranquilo. Eu montei uma carteira lá no início da sala, coloquei as revistas dispostas e cada aluno tinha a liberdade de se levantar do seu lugar, ir lá escolher com qual revistinha ele queria iniciar o seu processo de leitura. Tá? Então, isso daqui é importante lembrar que foi respeitado o tempo de leitura e interpretação de cada aluno. Alguns levaram 2 aulas e teve aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, levaram até 3 aulas. Tá? Após isso daqui, a gente foi para um projeto propriamente dito, que era o quê? O nosso objetivo final era a construção de histórias em quadrinhos. Para quê? Para avaliar a competência leitora e escritora e também a reflexão sobre o tema que tinha sido abordado. Então, depois que a gente construiu todas as histórias em quadrinhos que eles construíram, que após a leitura, a sala foi dividida em grupos, e após essa divisão em grupos, eles começaram a escrever os textos e a desenhar as histórias, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Após concluir essa etapa, o que eu fiz? Eu fiz novamente uma roda de conversa, só que agora já o quê? Com o produto já que a gente tinha construído. Para quê? Para eles conhecerem os trabalhos dos colegas, socializar, a gente socializar todo o conhecimento construído nesse período. Tá? Então, após essa roda de conversa, a gente ia fazer o quê? Montar um painel expositivo na escola, porque lá temos do 5º ano, do 6º ano, ao 3º ano do médio. Nós trabalhamos somente com os 9º anos. Então desculpa, estou bastante nervosa, tá? Então, após essa roda de socialização aqui, dessa segunda etapa, eles puderam ver os trabalhos dos colegas, alguns leram, se vocês observarem ali nas fotos, ó, o menino de boné ali, que é o Mike, ele estava lendo, deu até briga, porque a gente fez isso em 1h30 mais ou menos, então não dava tempo para ler, porque foram muitos trabalhos. Mas assim, porque depois a gente ia fazer o painel expositivo, esse aqui é o professor Leandro, que trabalhou comigo também. A gente montou esse painel para quê? Para socializar com a escola toda o que os alunos do 9º ano tinham produzido. Foi muito interessante, porque tinha alguns alunos que tinham problema de socialização com os outros, e após esse trabalho a gente observou uma interação maior com o grupo, então foi bastante assim produtivo. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de algumas histórias construídas pelos meus alunos. Tá? Agora a professora Adriana Stella vai falar do trabalho muito tempo. Bom dia. Bom dia, Stella. Bom, represento aqui o Elísio. E na nossa escola a gente escolheu o tema AIDS. Esse tema ele já é abordado durante o ano na minha escola, tá?
e termina em dezembro, que é o ano, ou o mês, aliás, de combate à AIDS, certo? Nós trabalhamos respeitando os níveis de proficiência, né, de cada ano sério. Então, trabalhamos no 7º ano, 8º ano e 9º ano. O 7º ano ficou com o assunto o que é AIDS, tá? 8º anos ficou com prevenção e preconceito e o 9º ano ficou com tratamento. Como recurso, eles utilizaram jornais, revistas, livros didáticos, a internet, foram atrás também de folders de UBS, né, para saber um pouquinho mais, assistiram também um filme, A Cura, tudo bem? E diversos outros papéis para realizar os trabalhos. Olha só, aqui a gente vai ter os trabalhos realizados pelos alunos, tá? O que eles fizeram aqui? Eles fizeram, olha, cartazes, né, com que eles pesquisaram, eles fizeram aqui, são marca-páginas, né, de textos, e os outros trabalhos também realizados por eles. Aqui a gente tem um jogo que foi feito pelos alunos. Como que foi feito esse jogo? A própria trilha, na verdade, é o laço, né, da AIDS. Conforme ele vai passando ali para essa trilha, ele vai cair em algumas casinhas, onde ele tira um cartão, vamos tirar um cartão. Tem aquele cartão do jogo Banco Imobiliário. Só que em vez de sorte ou azar, né, na verdade é atenção ou descuido. Então eles que criaram as frases dali. De onde que eles criaram? Tiveram que fazer pesquisa, porque são informações sobre a AIDS. Então desde inovações de tratamento, e aí eles criaram esses cartõezinhos. Aqui são frases, não dá para ler, são retiradas de revistas, são o quê? Autoestima, né? Então a pessoa, quando ela está doente, então ela vai pensar no seguinte: a vida não acabou, então ela tem que buscar ainda a felicidade de alguma maneira, não é porque ela está doente que ela fala, acabou, não posso fazer mais nada. Então essas frases todas foram retiradas dos alunos, das pesquisas que eles fizeram, né? E depois disso, eles jogaram também, gostaram bastante, certo? Sempre lembrando o seguinte, duas coisas que a gente quis fazer com esse tema. A primeira, que era falar um pouquinho sobre a AIDS, né, sobre prevenção, sobre preconceito, né, e também lembrando que tudo isso daqui era para quê? Competência leitora e escritora. Então, eles tiveram que colocar de uma forma lúdica aquilo que eles pesquisaram. Então, fizeram um jogo, montaram um jogo, tá, mostrando de forma mais lúdica. Claro, eles mostraram também uma pesquisa disso daí. Bem, obrigada. Agora com vocês. Bom dia, sou a professora Priscila, da Escola Estadual Padre Urbano Velasco Aragão. Com os meus alunos do 9º ano, eu propus para eles a roda de leitura. Então eu vou falar um pouquinho como foi essa rotina. Nós temos 4 aulas semanais, 2 aulas eu propus rodas de leitura e as outras 2 aulas nós trabalhávamos o conteúdo geral de ciências, tá? Quando eu falei roda de leitura, eles fizeram caras e bocas como sempre, né? Só que aí, fui lá com o meu jeitinho, conversando com eles e tudo bem, todos aceitaram. Então, eu observava durante as aulas, assim, os alunos, você escrevia alho na louça, quando eu ia corrigir o caderno, estava escrito bugado. Eu falava, mas o que aconteceu? Foi isso que eu escrevi? Ah, não, né, professora? E eu percebi que eles tinham essa dispersão. Por isso eu resolvi fazer as aulas de ciências e a leitura. Independente do texto que eu trabalhei, eu estava trabalhando a competência leitora e escritora do meu aluno. Então eu trabalhei trava-línguas, contos de terrores, histórias, crônicas, textos científicos, trabalhei filme e música com eles. Aqui, para despertar o interesse para a leitura, eu trouxe a crônica chamada Mãe do Joãozinho, que se identifica muito com o aluno. A mãe sempre cobrando o filho de estudar, que sempre o filho do vizinho é melhor que ele. Porém, ela nunca comprou um livro e deu para o seu filho ler. Só que ela quer que seja igual ao filho do vizinho. E aí, eles se identificaram muito. A minha mãe é assim e tal. E aí a gente fez a roda, eu li junto com eles, porque
porque eu fragmentei a leitura, então o meu envolvimento com eles foram sensacional. E eu coloquei um texto que, infelizmente, vocês não conseguem ler. Esse aluninho meu se chama Derek e ele é um aluno DI leve. Ele passa por psiquiatra e ele é introspectivo totalmente. E participou das rodas de leitura e depois produziu um texto. Então, eu acho que já foi um grande ganho para mim enquanto professora. Depois, eu propus um filme legendado para eles. Um filme iraniano de baixa produção, mas maravilhoso. Indico para todos vocês passarem para os alunos. Chama Filhos do Paraíso. Esse filme é legendado. Eu falei, olha gente, vocês vão ler um filme legendado. Qual que é o filme, professor? Eu falei, quando chegar na sala de vídeo vocês vão conhecer. E aí foram, todos assim, quietinhos, lendo a legenda. Observei durante o filme que eles estavam fazendo comentários do filme, então eu observei que eles realmente estavam focados e lendo o que estava acontecendo. E depois eles fizeram um comentário. Gente, o filme passa no Irã, então o uniforme das crianças já parece de freira. E eles reclamam de utilizar a camiseta da escola. Então eles fizeram todo um paralelo. Meu Deus, olha aquele uniforme. Então é um filme muito legal para passar e também para trabalhar a competência leitora e escritora do aluno. E depois, com eles, eu trabalhei música. Eu trouxe a música Eva, que eles nem sabiam que música é essa, né, gente? Porque não era no tempo deles ainda. Mas aí ela tem todo um contexto científico, fala de odisseia terrestre, de outros planetas, astronave. E aí o que eu propus com eles? Um texto, depois que eles lessem, nós fizemos a roda, cantamos, lemos juntos, eu propus um texto. O que você faria se fosse seu último dia aqui no planeta Terra? E aí, nós, professores de ciências e biologia, é muito grave falar assim, o mundo vai acabar. Não, eu não quero casar, quero ter filho, então é complicado, né? E aí, eu trouxe o texto do Gustavo Ferreira, que mostra bem o que o aluno sente dentro dele. O que você faria no seu último dia no planeta Terra? E aí ele escreveu ali a produção de texto dele. Eu entraria no supermercado, comeria tudo sem pagar, aí eu sairia, pularia de um prédio de paraquedas, aí depois eu faria mil e uma coisas que não podia fazer, e depois ele ia para a igreja para subir para a glória de Deus. Então eu achei interessante, porque assim, realmente, quando o professor de ciências vai falar do fim do mundo, a gente não está ligado o que se passa dentro do nosso aluno, o que acontece com esse aluno, quando ele tem que ser meu último dia de vida aqui no planeta Terra. Então esse foi o meu trabalho, agradeço estar aqui participando com vocês, agradeço as minhas amigas, meu núcleo pedagógico e muito obrigada.